Russos da minha estante. Eu sou o Vilton Reis, editor do site Homo Literatus, e hoje eu vim aqui para indicar uma galera que gosta de vodka, que gosta de inverno, que gosta de neve, que são os russos. Não é uma brincadeira, na verdade eu quero indicar esses escritores fantásticos que são e que formam a literatura russa, que é uma das literaturas mais importantes do mundo, assim. Eu só quero deixar claro, assim, eu não sou nenhum especialista em literatura russa, eu sou mais um entusiasta da literatura russa, assim. Então eu vou lendo aleatoriamente há muito tempo já vários livros da literatura russa. Tenho alguns russos na minha estante, eu vou falar um pouquinho sobre eles, destacando algumas características de cada um que eu acho importante para quem quer escrever quando vai lê-los, dar uma olhada e dar uma pensada nisso. O primeiro deles é o Barbudão do Tolstói, né? Eu tô tentando imitar ele há muito tempo, não tem dado certo. Eu tenho alguns Tolstóis aqui na minha estante, eu tenho Ressurreição, Ana Karenina, um livro de contos Senhores e Outros Servos, A Morte de Ivan Ilitch, Guerra e Paz e Contos Completos. O Tolstói é um baita de um escritor, é um dos mais importantes da literatura russa. E uma das coisas legais que você analisar no Tolstói é a forma como ele vai trabalhando, por exemplo, em Guerra e Paz, do ponto de vista de vários personagens. Por exemplo, em Guerra e Paz está acontecendo a invasão de Napoleão na Rússia e o Tolstói se propõe a contar vários personagens que estão participando daquela situação, mas a partir dos sentimentos deles, dos dramas dele, mostra como às vezes mesmo no meio de uma guerra existem inúmeros momentos banais. Então o Tolstói é realmente genial nessa parte. Outro cara que eu quero indicar e que eu tenho aqui na minha estante é o Isaac Babel, um escritor russo de origem judaica. O livro que eu tenho dele aqui é O Exército de Cavalaria, um compilado de contos. Ele foi apenas contista, apenas, não é querendo minimizar a obra dele, mas ele escreveu nesse gênero dos contos. E acho que, se eu não me engano, também ele escreveu algumas peças. E o Babel, ele tem uma coisa assim muito forte de linguagem, assim, de contexto da época. Também ele escreveu numa época de guerra e ele consegue transmitir isso no texto dele. E eu acho fantástico que tu tá lendo uma descrição de paisagem do Babel e de repente no meio do texto ele pega em série, sei lá, que tinha um cavalo morto na cena e daqui a pouco tu já tá numa coisa que era bonita, que era bela, tu tá passando por um cenário de guerra. É como se ele não distinguisse isso e jogasse isso pro leitor distinguir. Outro cara que eu gosto pra caramba é o Dostoiévski. Eu tenho alguns livros dele aqui, tem outros livros dele que eu li e que não tenho eles, foram livros emprestados de biblioteca, etc. Entre eles os que eu tenho aqui, Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, que são as duas obras mais famosas dele. Dostoiévski é um cara que você tem que ler para aprender o que é profundidade psicológica de um personagem. Nossa, não tem nem o que dizer, eu mais do que indico ele. Um cara que eu também tenho aqui na minha estante, que é o Tchekov, 2 livrinhos de contos dele, ele é sempre citado como um dos mais importantes contistas do mundo, assim. E ele tem características que são muito deles. O Tchekov, ele disse que ele podia editar qualquer texto e transformar num bom conto. Ele sempre dizia que um conto é uma história onde você corta o começo e corta o fim, o que sobra no meio é um conto, a história em si. E eu acho interessante essa figura do Tchekov. Mesmo que eu não seja o maior apreciador das histórias dele, mas acho que vale a pena conhecer e perceber as simbologias dentro do texto do Tchekov. Um escritor russo que eu não tenho livro impresso, só tenho no Kindle e que eu gostei muito de ler foi o Gogol, que eu li o Capote dele, uma novela genial. O Gogol é tipo um Machado de Assis russo, assim. Todos os grandes escritores faziam referência a ele e vinham e meio que são influenciados por ele. E ele tem uma coisa única que é uma espécie de humor, assim, até mais forte que o Machado nessa questão de humor. É um humor muito próprio, assim, não é aquele humor pastelão, não é sarcástico, é um humor na situação, assim, uma espécie do absurdo da situação. Então eu indico bastante o Gogol e eu quero ler outras obras dele também. Um livro que eu estou lendo e que também é de um russo, o Nabokov, é esse livro aqui, Lições de Literatura Russa. Para quem se interessa por literatura russa, eu indico bastante, porque o Nabokov ele vai falar sobre os principais escritores russos, esses que eu falei. O Babel, se eu não me engano, ele não fala, mas tem o Turguniev, tem o Pukin, tem vários outros escritores russos, e eu acho bem interessante, mesmo que o Nabokov às vezes tem uma veia assim de parece que ele queria polemizar, assim, ao criticar certas coisas em certos romances, ele meio que endeusa o Tolstói, meio que joga o Dostoiévski lá embaixo, mas ele também faz comentários muito pertinentes e que eu acho interessante pra gente que quer escrever prestar atenção nessas coisas. 2 livros recentes que eu comprei que eu ainda não coloquei aqui na estante porque eles estão lá na minha pilhinha de livros que eu quero ler. São esses 2 aqui. Eu vou mostrar primeiro o Memórias de Subsolo, também do Dostoiévski, que é um livro que eu já li, mas quero reler. Assim como o Crime e Castigo, que eu também já tinha lido há muito tempo atrás. E agora eu estou adquirindo esses livros da editora 34, que tem uma tradução direto do russo, traduções excelentes. E por isso eu quero reler o Memórias de Subsolo, porque eu li há bastante tempo atrás, como eu mencionei, numa tradução bastante
bastante contestável, por assim dizer, e eu não gostei muito da história, assim, não consegui entrar muito na história. E é meio senso comum que esse foi o romance onde o Dostoiévski achou o estilo dele, assim, o estilo de escrita dele, então eu preciso entender o porquê disso, assim, às vezes eu me faço as perguntas absurdas, e eu acho que quando você escreve, você tem que se fazer essas perguntas absurdas. Por que esse texto aqui funciona? Por que aquele texto lá não funciona? Por que esse personagem aqui prende tanta atenção? O que esse personagem tem que o meu personagem não tem? Então eu acho mega interessante se fazer perguntas, e o texto de Memórias do Subsolo continua com algumas perguntas na minha cabeça que eu espero responder no dia, ou não, a gente nunca sabe. O outro livro também do Dostoiévski é O Idiota, é um dos maiores do Dostoiévski, é um dos mais importantes da obra dele. Eu assisti um filme feito pelo Kurosawa, Hakushi, que é o Idiota, né, em si, mas a história se passa no cenário japonês, assim, então eu achei mega interessante. Um livro que eu quero ler também, que eu me interesso muito pra conhecer e que eu ouço falar muito bem, é o Pais e Filhos, do Turguniev. E enfim, gente, nossa, literatura russa tem muita coisa, tem bastante coisa traduzida já, talvez até poderia ter mais, poderia ser mais conhecido. E os russos, eles são grandes escritores, esses que a gente citou, pelo menos. Claro que lá também tem escritor medíocre, tem. Não vamos entrar numa síndrome de vira-lata aqui de achar que só no Brasil tem escritores ruins, ou as coisas do Brasil são as piores, e na Rússia é tudo ótimo, tudo maravilhoso. Inclusive eu estou lendo também um livro de uma bielorrussa, que é a Svetlana, que ganhou o Nobel no ano passado. Ela mostra algumas coisas da cultura russa que eu não tinha nem ideia, e que modificou a visão até dos livros que eu tenho escritos por russos, assim. Então eu acho bem interessante conhecer várias visões, vários pontos, e aprender muito, né, gente? Aprender lendo. Esse foi o meu vídeo de hoje. Se você gostou, dá um gostei aqui embaixo, indica esse vídeo para mais alguém. É isso aí. Até o próximo vídeo.